Muito boa noite a todos. Eu sou o Tenente Coronel Emílio Laranjeira e estou aqui hoje recebendo o presidente nacional do Consciência Brasil, um partido muito importante. Há muitos pastores envolvidos. É um partido cristão, ele é um partido de centro-direita, muito interessante a causa do partido, o próprio nome já diz, né? Consciência Brasil. A gente percebe que é um partido de resistência, né? Porque tem muita coisa, muita mudança, muita transformação perigosa aí na frente. E então, meu pastor, eu gostaria mais ou menos de saber como é que tem sido a sua andança pelo Brasil todo. Então, Coronel, nós iniciamos essa construção, né, do Consciência Brasil. Nossa fundação é dia 7 de setembro de 2022, no auge da polarização política do país. O nosso objetivo é apresentar uma nova proposta, né, de diálogo com a sociedade. Nós estamos percorrendo todo o país, né, levando a nossa proposta, reunindo com várias lideranças, e a nossa intenção é ser a surpresa de 2024. Nossa intenção é apresentar essa proposta, né, já nessas eleições de 2024. Pastor, interessante isso. Essa semana o governador Tarcísio, lá em São Paulo, ele fez uma bela defesa à Polícia Militar e deixando claro o seguinte, que a sociedade ela tem que resolver o que ela quer. Se ela quer ter ordem e ter tudo funcionando, a polícia funcionando, eles prestigiando a polícia, ou se eles preferem que os traficantes de dedo tomem conta de tudo. Ele fez um discurso muito forte e eu entendo que esse discurso se encaixa perfeitamente nessa essência do partido, né? Isso é importante, por quê? Porque é importante que o governador, todos os governadores do Brasil, se apoiem na PM e tenha ela com um braço forte, ele sim, um braço forte, para poder combater a criminalidade, né? E essa palavra do governador Tarcísio foi muito importante. Eu quero saber mais ou menos a sua opinião a respeito disso. Eu acredito assim que esse combate ao crime não tem negociação, né? A gente sabe que o crime é um crime organizado, e que o Estado tem um papel a ser cumprido, né? Inclusive solicitei uma audiência com o governador Tarcísio, né? Porque nossa intenção também, além de discutir as pautas atuais, também as eleições de 2024. Mas o nosso posicionamento é claro em relação a isso, né? Nós somos a favor da família, da defesa dela, e tudo que vai contra, né, a família, a sociedade, nós somos contra. Então eu na verdade, concordamos com esse posicionamento dele, porque não tem como você ficar mediando, né, esse tipo de conflito, né? Sem dúvida. É claro que o partido tem uma definição mesmo, né? A gente não... Porque até agora, o que a gente sabe, ainda bem que os partidos agora se tornaram independentes, e até agora a gente fica muito confuso. A gente nunca sabe se o partido de direita, de esquerda, de centro, de nada. A gente não consegue saber disso. Então, mas com a separação, a gente vai ficar mais fácil visualizar o posicionamento do partido. É bem possível que a própria sociedade comece a ler mais o regimento interno do partido. O estatuto. O estatuto do partido, né? E comece a valorizar mais o próprio voto, né? Exatamente. Porque do jeito que estava antes, a confusão é total. A gente vota sem saber direito qual é o perfil do partido. Agora não, vai ficar bem claro, né? Está bem definido o processo, né? A questão, na verdade, há muito tempo, né, os partidos eles não tinham uma definição ideológica, né? E a partir de 2022, né, eu acredito que vai ser uma nova etapa na questão partidária. E nosso caso, a gente já na primeira linha do estatuto já tem a nossa definição ideológica, né? Somos de centro-direita, né? Um partido cristão, inclusive está lá no estatuto, não tem esse negócio de ficar... Então a primeira linha, né, do nosso estatuto já fala, né, já dá essa definição ideológica do partido, né? A questão da defesa da família também, questão de ser um partido cristão. Então a gente já tem uma posição bem definida, né? Porque
a maioria dos partidos tem essa situação, você não sabe qual é a posição deles, se é de esquerda, direita, centro. Exatamente. E depois esses partidos não se preocupam com o cidadão que votou nele, né? Exatamente. Porque o cidadão também vota mal porque não tem uma visão perfeita da essência do partido, acaba votando mal. Agora vai ser diferente. Essa definição do partido como sendo de centro-direita cristão é muito claro. Quer dizer, o partido está aberto para todas as religiões, né? Exatamente. Para quem acredita em Deus e para quem expressa a própria família, né? Exatamente. E realmente é uma coisa muito boa, né? Agora, uma pergunta, pastor. Aqui no estado do Rio de Janeiro, tu já avançou bem também em termos de diretório, a coisa toda. Como eu falei, né, a gente vai fazer um aniversário de 1 ano. Né? Na verdade, nós figuramos hoje no site do TSE, uns 2 meses para cá, como partido da informação, mas a gente vem como movimento, já vai completar 1 ano, né, desde a fundação do Consciência Brasil. Então a gente já tem um tempo que a gente vem fazendo esse trabalho de organização, de construção, né, do Consciência Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Nós já temos aí mais ou menos 40 municípios organizados, né, que nossa liderança são pessoas, geralmente a liderança são pastores que estão à frente de igreja. Então a gente tem se construído com um alinhamento político aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, o trabalho que nós fazemos é um trabalho formiguinha, né, aquele trabalho de tijolo por tijolo. Né, e a gente tem avançado bastante, muita procura, muitas lideranças procurando, né, o Consciência Brasil pelo trabalho que nós estamos fazendo. Eu estou viajando o estado todo, né, eu já fui no Acre, né, na construção do Consciência Brasil, estive aí no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, na primeira conferência, no Paraná, Salvador. Salvador, depois do Rio, é o segundo maior estado, né, que o Consciência está organizado. Inclusive, né, a gente tem avançado bastante também em São Paulo. Nesses 3 maiores colégios eleitorais a gente tem avançado bastante. Inclusive, a gente realizou a conferência em Minas Gerais, também é outro estado que a gente tem crescido bastante, muita procura. Então eu acredito que nós estamos avançando para 1.000 municípios em todo o Brasil. O partido já nasce grande, né? Porque qual é o partido que já, nesse processo de construção, já tem quase 1.000 municípios, né? E inclusive nós destacamos na questão dos partidos de informação do TSE em razão disso, desse trabalho, dessa organização. Beleza, o partido realmente, eu percebi isso pela leitura do estatuto e tudo mais, né? E agora uma pergunta direta, pastor. Aqui no Rio de Janeiro, eu acho que o partido vai agradar muito ao governador Cláudio Castro, né? Eu acredito que sim. Porque ele é cristão, inclusive é cantor gospel, né? E ele vem candidato a alguma coisa lá na frente. A gente está tendo na verdade a gente tem tido muito apoio, né? Por conta da proposta, é uma proposta boa, né? Pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo, né? Então a gente leva com muita seriedade essa construção do partido. Então a gente tem tido apoios. Eu acredito que a gente não vai ter dificuldade, né, de ter até o apoio do governador ao Consciência Brasil. Então eu acredito que nossa tendência agora é de expansão, de crescimento, né, e de apoio, né, porque é um partido cristão, né, já com uma definição clara, né, com propostas claras. Então acredito que a gente não vai ter dificuldade de ter apoio, né, das autoridades. Isso é importante, muito importante, né? E eu não sei, a gente tem vivendo uma fase aqui no Brasil muito conturbada, né? Muito conturbada. A gente não sabe nem quem é o presidente. E, tanta gente fala por ele que a gente não sabe, né? Certo. Parece que o presidente é o Alexandre de Moraes, não é nem o Lula. A coisa está muito esquisita, está faltando uma hierarquia, uma coisa qualquer desse tipo. Está faltando há um conflito interno no país e isso é meio perigoso, por isso que esse partido surge até num momento importante. Porque nós vimos essa semana passada a reunião de um grupo pesado, né, politicamente pesado, reunido em Minas, né, lá pelo governador Zema. Até onde eu sei, foi o governador Tarcísio, foi o governador Cláudio Castro, foi o governador do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e de Minas também, né. E deu para perceber, por essa reunião que eles pretendem fazer um consórcio,
Ainda não está muito claro isso, mas é o que mais ou menos imagina, que ficou uma espécie de divisão entre norte e sul. E eu acho essa divisão perigosa, porque nós sabemos que no norte tem muitos cristãos, católicos principalmente, tem muitos cristãos. Então tem uma chance também do povo nordestino e também o povo do Nordeste e também do Norte, do nortista, eles também terem um espaço, né, para se colocar dentro de um padrão bem definido, né, de não só de ideologia, mas também da defesa da família, do lar, do bom colégio, vai por aí. São os fatores que nós conhecemos, os valores principalmente que nós conhecemos, né? Correto. Então esses valores, eu acho que depois deve desdobrar bastante, né? Tem que acontecer isso, né? Eu penso que, de repente, uma cartilha demonstrando para o povo conhecer melhor o partido, né? Exatamente. O que a gente observa, né, que pós-eleição de 2022, um desdobramento, né, um alinhamento, né, político, né, porque o país está dividido, né? A gente precisa reconhecer que o país está dividido, e isso vai repetir, eu acredito, né, a minha avaliação pessoal, nas eleições seguintes, né, a de 2024 e 2026. Então o que eu vejo, né, é um reordenamento das forças políticas no país, né, porque isso vai ser, vai estar em pauta essas discussões, né, e eu acredito que, como o senhor fala sempre, né, tem que ter uma resistência, né, a tudo isso, a toda esse avanço, né, desses posicionamentos que vão contra a família. Então eu acredito que eu não tenho as informações detalhadas, né, das pautas que estão colocadas, mas eu acredito que isso aí pode contribuir muito, né, para esse debate, porque na verdade a gente é um grande debate, né, e eu acho que as eleições de 2024 elas já estão acontecendo, né, com essas reuniões, com esse alinhamento, com essas articulações. Tem uma coisa, pode ter alguma divisão ideológica, uma divisão de termos de crença. Todo mundo tem que ter a sua religião, a sua crença, e no Nordeste nós sabemos que lá o povo costuma ser bastante católico, né? Nós sabemos disso, mas tem a própria religião, tem a sua crença, nós temos que defender isso, né? E o que eu penso também, Coronel, é que nós precisamos dialogar, né? Dialogar, porque quanto mais acirrar isso, vai ficar mais, quem vai pagar o preço desse problema, todo esse acirramento político é o povo. O povo, exatamente. Entendeu? Então, o melhor caminho para resolver é resistir através do voto. Então, dúvida, exatamente. Né? Então, eu acredito assim que precisa ter um diálogo, precisa ter pessoas para pacificar, né, tudo isso, porque muitas pessoas, às vezes, os votos de protesto. A maioria dos votos, né, que a gente observa aí, essa tendência, né, pós-eleição de 2022, um voto de protesto. Muito assim, vamos dizer... claro, né, que a gente precisa fazer uma avaliação dos resultados de 2022, mas que muitas coisas continuam, né, essa questão do acirramento, né, desses conflitos, né, você vê as pautas no Congresso, basicamente o Congresso está parado. É verdade, verdade. E só não está parado ainda porque a gente percebe que o estilo do PT não mudou nada. Ele só quer saber de dar dinheiro para poder pegar voto. Isso é um perigo. Eu acho que é um perigo. Eu acho que o momento, o Brasil está passando um problema muito sério, porque se voltar ao mesmo status quo anterior, isso vai ser uma desgraça, né? Exatamente. Vai ser uma desgraça. Então não pode acontecer isso. O cidadão tem que ter liberdade de crença, tem que cuidar da própria família. E o Estado tem que cuidar das pessoas que precisam, por exemplo, o problema da saúde mental, que é muito grave já no Brasil, né? E outras coisas importantes podem ser feitas pelo cidadão. A própria reforma tributária é uma necessidade, né, para desenvolver o país, né? Porque até agora aprovou, mas tem vários pontos polêmicos que ainda não foram votados. Então, o país basicamente está parado, né? Não avançou, né? E essa discussão, né, eu já me perguntaram sobre isso,
ele precisa ter mais debate, mais discussão, né? Foi uma coisa tipo toque de caixa, com poucos dias para aprovar uma lei. Uma lei igual essa, né? Exatamente. E essa lei vem de longe. É. Ontem eu ouvi um senador, não me lembro agora o nome dele, falar sobre isso, explicando o seguinte, que tem que haver muito debate ainda na reforma tributária, porque há muitos pontos que são convergentes, mas outros que são extremamente divergentes. Exatamente. Então, isso aí, precisa da reforma tributária? Precisa, mas tem que ver como isso vai ser feito. O senador até falou assim, o importante da reforma tributária, seja lá qual for, tem que ser o privilégio dos municípios, é lá onde vive o cidadão. Exatamente. Né? É o princípio da Ágora de Pérez, até. O povo perto da pessoa que escolheu para ser governado, né? Então, há uma certa centralização nessa reforma tributária encaminhada para a União. A União quer ganhar tudo e... Na verdade, o que eu vejo nisso é a única preocupação de fazer receita a qualquer custo. Isso. Né? E aí, eu acho que um projeto dessa envergadura teria que ter mais tempo a ser discutido com a sociedade, né? Porque existem muitos pontos polêmicos, né? E o que nós observamos, né, que o único objetivo era fazer receita a qualquer jeito, é verdade, de qualquer forma. Mas a sociedade ainda não tem clareza, é um projeto muito confuso, muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Com certeza. Né? Você vê que a lei da pequena, o Estatuto da Pequena e Média Empresa não tem muito tempo, né? Esse tempo todo sendo discutido, foi aprovado, né? E quem paga o preço disso são os pequenos empresários. Então, uma série de situações parece que não houve um avanço nesse sentido, né? Está muito confuso. A gente percebe mais ou menos nas ruas, aqui em Niterói, por exemplo, a gente percebe que há muitas lojas fechadas no Plaza, há muita aqui na Coronel Gomes Machado, que é uma rua de lojas. A gente percebe que houve uma mudança, por exemplo, eu vi lá na Casa de Vídeo. Hoje a gente entra na Casa de Vídeo e vê que tem pouca coisa e coisas bem baratas para dar chance de o povo simples comprar. Mas isso não é nada, porque eles mudaram realmente o padrão para poder atender a esse mercado mais popular. Mas tem um monte de loja fechada, né? Exato. Um monte de loja fechada. O país ainda não se recuperou do Covid, né? Não. Né? Da pandemia. Ainda tenta, né, se erguer, né? A gente teve muitas empresas que foram fechadas durante a pandemia e muitos ainda estão resistindo, né, a esse pós-pandemia, né? E eu acredito que o governo teria um papel fundamental, né, de apoiar as empresas, de incentivar, né? E o que a gente vê a preocupação principal é receita. Então, o governo está na contramão da realidade, no modo de pensar, porque ele está empobrecendo. A gente vê, por exemplo, lojas americanas, ela está em processo de falência. A gente vê, daqui a pouco vai ser a Casa de Vídeo, a gente vê a diferença, né, da loja, porque da Casa de Vídeo daqui da Marechal, como é o nome da sua aqui? Gomes Machado. Daqui da Coronel Gomes Machado, é diferente da Casa de Vídeo do Prazo. A gente nota que lá eles têm uns produtos mais chiques, mais elegantes, mas aqui não. Aqui é coisa de 19, né? É coisa popular. Mas isso é um sintoma de falência, né? E eu acho que o governo, nesse momento, está querendo tirar mais ainda dos empresários, dos pequenos empresários e tudo mais, e para juntar mais dinheiro, para poder ter apoio de polícia, apoio de poder. Estão atrás de poder e não de melhorar a vida do povo, né? Mais uma vez, a gente está percebendo isso. É um projeto de poder, né? Nada mais do que isso, para transformar o Brasil num país socialista em algo semelhante. Aí, se acontecer isso, um país socialista, ou comunista mesmo, as igrejas vão fechar, os tempos vão fechar, quer dizer, o povo vai perder a condição de liberdade de crença, principalmente. E nós somos um povo religioso, gostem ou não, né? E esse pequeno grupo político que ganhou a eleição e que o povo votou mal, vai pagar um preço muito caro, né? Isso precisa ser dito, né? Por isso que eu acho que o nome escolhido do partido Consciência Brasil é importantíssimo, porque a consciência já
já leva a gente a pensar exatamente que na razão. É mais ou menos a disputa entre a razão e a emoção. E é mais ou menos isso que a discussão deve prosperar bastante. Né? O consciência, na verdade, a gente é um apelo, né? A consciência do cidadão, né? Porque eu acredito que é através da consciência, né, que você, como o senhor falou, né, é a razão, né, as pessoas votarem pessoas realmente que têm um compromisso, né? Então, a consciência surge dessa necessidade, inclusive, né, em relação aos maus políticos, né? Que a gente sabe que muitos políticos estão preocupados somente em resolver os problemas deles, não o problema coletivo que o senhor falou agora, né, do coletivo, né? E a gente sabe que um país, o Brasil, tem muitas contradições, é um país rico, né, cheio de contradições, né? Um país que tem o pré-sal, tem o petróleo, né, tem ouro, tem pedras preciosas, tem tudo, mas é um país que tem muitas contradições, né? Então, o Consciência Brasil ele vem, né, nesse sentido, né, de dar sua contribuição para o processo político, né, de combate à corrupção, porque a grande sangria, né, do Estado brasileiro é a corrupção. É verdade. Às vezes não é nem falta de recursos, às vezes o dinheiro tem, né, como tem muito recurso em fundo perdido em Brasília, mas que por falta de uma equipe técnica, de projetos, né, muitas prefeituras às vezes nem têm conhecimento disso, mas em Brasília tem muito recurso que às vezes você elaborar um projeto, né, de viabilidade econômica, né, você buscar esse recurso. E às vezes assim, por falta de fiscalização, né, de controle, né, então essas são as contradições do país, né, que a gente precisa, né, dar uma resposta. Eu acredito que nosso projeto ele, né, faz esse apelo à consciência, né, e ser um instrumento de mudança, né, de transformação, né, de eleger pessoas que estejam comprometidas, né, com o país, com o desenvolvimento econômico do país, com a geração de emprego, né, de combate à corrupção. Então acho que isso, de defesa da família, porque a família constantemente atacada, né, e muitas vezes precisamos, na verdade, de se fortalecer, né, para ser essa resistência a tudo isso que está vindo, né, que a gente já sabe que não vai ser fácil, né, porque a gente vive numa crise política, né, o senhor falou agora, né, os governantes se reunindo para fazer um alinhamento político, né, para esse momento agora, né, e a gente sabe que a eleição de 2024 ela vai ser um termômetro, né, dessa realidade política do país. E alguém tem que dizer isso antes, né, porque, por exemplo, hoje a gente deve questionar se é normal, por exemplo, a polícia prender a mesma pessoa 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, porque a polícia prende, a justiça benevolente solta. Tem gente que consegue. O próprio presidente fala que roubar o celular não é nada demais. Acontece que o cara vai roubar um celular, a pessoa segura o celular que não quer ser roubado, leva um tiro, tá entendendo? Então isso é uma falácia, isso é uma falácia. E nós vamos ter que dizer isso toda hora. Nós temos que pensar na mudança dessa maioridade penal, porque há muitos países aí, sério, que se a pessoa comete um crime tem que pagar. Então, hoje, se uma pessoa de 17 anos matar alguém, fica até 18. Ele só pode ser punido até 18 anos, fica apreendido um ano. Eu acho que isso aí tem que ser discutido, né? Igual o caso se a pessoa ela vota 16 anos hoje, né? A lei garante, eu acho que e a responsabilidade de votar não é qualquer responsabilidade, né? É verdade. E eu acho que esse debate, essa discussão ela tem que ser feita, né, com a sociedade, né? A gente precisa corrigir uma série de questões aí que como eu falei, é um país cheio de contradições, né? É verdade. Né? O senhor falou aí, a pessoa é presa 10 vezes e é solta 10 vezes. Né? Tem alguma coisa errada aí, né? Claro que tem. Claro que tem. Aí acho que a tendência do partido, que eu já estou me sentindo um aliado do partido. Com certeza. Né? Já estou me sentindo assim. A tendência do partido é esclarecer exatamente, né? Esclarecer esses fatores que são para poder dar convivência social e que necessita de uma ordem mínima. Correto. Tem que haver uma ordem mínima. A gente não pode justificar, por exemplo, um médico que está passeando de bicicleta na lagoa ter esfaqueado
perdeu a bicicleta, foi esfaqueado e morreu. Ocorrências assim, então, a pessoa não se limita apenas, eu estou falando de 17, 16 anos, 15 anos, não se limita só a roubar, eles querem matar. Então isso aí não pode continuar assim, né? Tem que haver uma reação da sociedade. Exatamente. A reação tem que ser da sociedade. E a primeira reação da sociedade tem que saber escolher o candidato certo e o partido certo. Sim. Para poder não ficar com esse negócio de ideologia, como se fosse uma partida de futebol, que é A contra B. Não existe A contra B. Nós temos cristão na Amazônia, no Pará, em tudo que é lugar, e também no Rio Grande do Sul. Então, esse pensamento cristão, ele tem que se unir. Outro dia eu vi um bispo falando fortemente contra a questão da TV aberta, colocar cenas de novela aviltantes mesmo. E não dá para criança ver aquilo. E eles não estão nem aí. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro, né? Mas não tem limite. Quer dizer, não é questão de não ter a liberdade de imprensa. Eu sou escritor, eu sei que eu tenho minha liberdade de pensamento. Mas há um limite. Exatamente. Há um limite. Mas hoje não acontece isso. Isso aí, na verdade, é uma agressão, né? É uma agressão. Uma agressão direta, né? Porque não se tem... na verdade, não existe uma preocupação, né, com quem, né, no caso que você falou, de crianças, né, de jovens que assistem, né, certa determinada programação. E isso, né, agride, né, a família, né, agride, né, a sociedade como um todo. Eu também concordo que precisa ter uma regra, né? Porque não pode fazer de qualquer forma, né, a TV, de apresentar qualquer tipo de conteúdo ou programação, né, sem levar em consideração, né, que a família está sendo agredida, né? Ela está sendo atacada, porque tem coisas que é inadmissível, né? A gente, né, vê na TV e a gente não ficar, como é que se diz, sentir agredido por aquela programação. Então, eu estava outro dia assistindo na televisão um debate entre dois psiquiatras. Um deles falou uma coisa muito interessante sobre essa questão da maconha. Quer dizer, nós estamos vendo a maconha quase sendo liberada. Ele parece que não conseguindo definir que quantidade. Então, isso aí é um problema sério, porque não tem nenhuma prova científica até hoje de que a maconha ela é boa para a saúde. Nem tem nenhum componente da maconha que justifique isso. É mais ou menos a questão do cigarro que houve lá atrás. Começou com tabaco, daqui a pouco já estava industrializado, eles começaram a fazer propaganda de toda maneira. Todo mundo que é chique fuma Hollywood, a gente danava a comprar. Até eu mesmo comprei Hollywood por causa dessa propaganda, né? O cara rico andando na neve. Né? O cigarro era acessível a mim, mas o cara rico andando na neve jamais seria, né? E isso, o tabaco acabou provocando um problema gravíssimo de saúde no mundo inteiro, né? Agora parece que a coisa diminuiu, muita gente morrendo de câncer e fumando, está todo mundo também se ligando no perigo disso. E agora, essa questão da maconha, eu fiz um curso até de pastor perfeito na Polícia Federal e a gente sabe muito bem qual é o final disso tudo. Vai ser novamente a gente chegar no lugar para comprar um maço de cigarro e um maço de maconha, pô. E o médico até falou uma coisa interessante sobre a questão do uso da maconha como uma coisa boa, né? Ele falou o seguinte, é igual pegar uma jararaca, tem aqui e pegar o veneno da jararaca, tem aqui no Brasil, aqui no estado do Rio, teve um médico que conseguiu não sei definir bem agora o termo, mas conseguiu um produto muito bom. Eu vejo assim que essa liberalização das drogas aí, eu não vejo nenhum benefício. Então. Nenhum agora benefício. A gente vê aquele solene Supremo votando sobre liberar ou não a maconha. Não sei nem se será liberada, eu não sei. Eu não estou acompanhando isso. Mas tem proposta nesse sentido, né? Da questão da liberalização da maconha, né? De outras drogas, né? Mas eu não vejo nenhum benefício. Né? Isso não vai ter nenhum efeito positivo para a sociedade. É o que o senhor falou. A verdade, você vai ratificar, né, o que
liberar as drogas, né, fortalecer, né, os traficantes, é isso que vai acontecer. Né? Eu tava me Aí lembrando... vai ser o quê? Vai ser institucional, né? Porque já que é aprovado pelo Estado, Então vai ser legalizado o negócio assim e não vai ter mais controle, né? Eu estava, até há pouco tempo, eu acreditava num dizer do Alberto Camus, num romance dele, que o maior absurdo que existe no mundo é o suicídio. O suicídio é o maior absurdo. Mas eu honestamente, eu estou vendo essa votação lá no Supremo, eu acho que não, o maior absurdo são eles que estão fazendo. Tem um que falou, ainda dizendo que a maconha e a cocaína aqui eram os piores produtos do mundo, que era batizado, era tudo batizado. Então parecia que ele estava falando, que parecia até que ele é um usuário disso. Como é que ele vai saber que é o pior produto do mundo? Tem pesquisa sobre isso. Então o cara vai lá, fala as bobagens que quer e vai votar a favor disso, vai votar a favor de liberar a maconha. A questão é a polícia. O que a polícia vai fazer? Vai pegar um cara e vai dizer, não, eu estou com a quantidade normal aqui, aí o cara pode não estar, tem um pouco no bolso, um pouco no outro, prende o cara, leva para a delegacia, o delegado não sabe o que fazer, vai para a justiça, o cara é liberado. Agora que tem o juiz de cautelar o preso, né? Tudo aqui é em função do preso. Você pega a Constituição, o preso, ele é todo beneficiado, mais beneficiado do que o trabalhador. Essa que é a realidade, a Constituição está assim, né? O cara tem auxílio de reclusão, tem Bolsa Família, ele tem liberdade condicional, né? Ele tem saidinha no Natal, a metade não volta, e vai por aí afora, só benefício para preso. Então, o Brasil virou um país da impunidade. E eu acho que o Supremo deveria pensar muito mais nisso, observar a Constituição, para ver que o Brasil virou um país da impunidade. Eu sou policial, entendeu? E o que pode acontecer? Quando a polícia também prende o cara vai e mata um, prende o cara de novo, mata outro, daqui a pouco o policial vai e mata o cara, aí ele vai preso. Ele vai preso. Então nós estamos vivendo um momento realmente perigoso. Quando, a própria legislação brasileira, a Constituição fala nisso, a questão de freio e contrapeso. Não tem um freio bom, nem um contrapeso bom. A balança tem que equilibrar. Exatamente. Aí não está havendo isso, né? Então, esse tipo de discurso... Você falou de impunidade, o país é muito impune, né? Muitas coisas. De todas as maneiras, a gente viu agora, vergonha danada. Cabral confessou todo o crime que ele cometeu, roubou, feito um danado, confessou tudo, está solto. Está solto. Entendeu? E outra coisa... A maior demonstração, né, de impunidade do Brasil é essa, né? Porque, e com certeza, se não me engano, a sentença dele foi de mais de 400 anos. Aí vem a imprensa filma ele bonzinho, beijando a noiva, a namorada nova, bonitona, beijando, que ele tá com grana, né? Aí, quer dizer, é absurdo, pô. Então ele roubou para chuchu e fica, a própria mídia exalta o cara, exatamente. Tá entendendo? Aí mostra que a impunidade vale a pena, né? Vai. Porque aprontou, fez o que fez, né? Quase acabou com o estado do Rio de Janeiro e tá aí solto. Solto, exatamente. Ele ou todos os outros, né? Que até agora, essa turma toda... Isso estourou, na verdade, hoje, eu procuro entender isso também, porque isso é uma espécie cumulativa, né? Um processo. Cada vez que um governante falha, ele gera um problema maior para o outro, né? Exatamente. Isso acontece sempre, isso é um processo, né? Então hoje a gente percebe a dificuldade que tem o governador Cláudio Castro de governar o país, porque o país está... Primeiro, vamos falar um pouco da fusão. A primeira coisa terrível que houve no país, Juscelino Kubitschek transferiu a capital aqui do Rio para Brasília. Todos os exemplos que a gente tem no mundo, Bonn, por exemplo, foi para Berlim, mas Bonn ficou federalizada e a União pagando a conta. Aqui, em São Petersburgo, Moscou, a mesma coisa, Moscou foi capital, mas São Petersburgo ficou federalizado e a União pagando a conta. E aqui? Aqui, primeiro, tiraram o Distrito Federal daqui, criaram um estado de Guanabara que durou 15 anos e não conseguiu conter a situação.
Quer dizer, não urbanizou, as favelas proliferaram muito e o Estado hoje o Estado da Guanabara, ele que já estava ruim, foi unido na fusão ao Estado do Rio de Janeiro. Até o general Ernesto Gado foi bem intencionado, ele achava que isso aqui ia formar um Estado tão forte quanto São Paulo. Eu acho que ele deveria ter ouvido o povo, porque não foi isso que aconteceu. Criou um Estado pobre, que não tem a subvenção da União por conta disso. O Estado paga um preço alto, tem aí o teto de gasto tomando o dinheiro todo do Estado, e o governador, ele não pode fazer uma divisão perfeita, pode fazer muita coisa não, porque ele está preocupado só em pagar a conta, porque é um controle danado do teto de gasto. Mas não estou falando no nosso caso aqui, nós só tivemos prejuízo com essa fusão. Me diz uma vantagem que houve aqui no Rio com essa fusão. Nenhuma. Uma vantagem. Se o Estado do Rio se mantivesse como está, ficaria mais evidente que a Guanabara deveria ser cuidada pela União. E deixava o Estado do Rio, mesmo pobre, no final, o Estado do Rio ficou rico, né? Porque aqui que nós temos o petróleo, né? Então, essa fusão foi terrível também aqui prejudicou, né? Em todo sentido. Em todo sentido. E há uma tese acadêmica muito forte dizendo que essa fusão deveria acabar, entendeu? Mas não num processo tão demorado, num processo estudado, ouvindo o povo, dividindo geograficamente o Estado, respeitando o direito das pessoas de escolher onde quer ficar, se é no Estado do Rio ou no Estado da Guanabara, e por aí vai. Então nós aqui já temos um problema sério em relação a isso. Aí fica assim, o governador, ele recebe essa conta é pesada. Ainda acontece como esse Sérgio Cabral fez. Vai bagunçar. Outro descondenado, pô. Outro descondenado. Então agora todo mundo é descondenado. Eu daqui a pouco posso ser preso porque eu estou falando disso aqui. Entendeu? Mas não me incomodo não. Eu vou falar. Porque agora acho que vai ser importante, o consciência, a pessoa parar para pensar e ver o mal que fez com o voto que deu. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que não está tarde, né, para ficar claro o que foi a eleição de 2022, né? Principalmente para aqueles que votaram, né? Sabendo que muita coisa, muitas promessas, muita falácia, né? E poucas ações concretas, porque até hoje eu não vi nada de concreto, né? Em relação à questão do governo. É verdade. E assim, né, a gente fica na expectativa, né? Mas eu, sendo sincero, não tenho expectativas em relação à questão de que vai mudar essa realidade, né, do país, porque continua do mesmo jeito. Né? O combustível aí, a questão do preço da carne, só aumentou. Não aumentou, não. Tudo aumentou. Não há dúvida. Não há dúvida, tudo aumentou. Então, alguma coisa está acontecendo com o Estado brasileiro, que ele está caminhando, como a Venezuela, para a falência, né? Está caminhando para isso. E se o povo não for ter consciência disso, vai votar de novo errado. Não vai valorizar seu voto. Ou então faz pior, prefere não votar. Exatamente. O que tem acontecido, né? Muitas pessoas, tem muitas abstenções, né? As pessoas não têm ido votar, né? Também estão cansados, né? Então, porque eles votam, mas ficam naquela esperança, né, de que votou bem. O problema é que nós temos aqui, uma coisa é você ter um sistema de adversário, na política é normal isso, você tem um sistema ideológico de um jeito e outro de outro jeito, e com proposta, né, com propostas sérias, né? Mas aqui não existe isso. Aqui parece que todo mundo está... é igual torcedor de futebol, fica torcendo pelo time A, pelo time B, e não é isso, né? E a questão, o pior é o tipo de convivência que está havendo. Assalto aqui, meu filho ali já foi assaltado algumas vezes. Eu me livrei de um assalto só. E eu desarmado, mas consegui me livrar. Então esse negócio do que está acontecendo
É que o povo tem que parar para pensar, mas a imprensa não, a imprensa, a grande imprensa, não divulga isso. Ela não faz isso. A gente vê aí um monte de documentário feito aí pela própria Globo, falando de pessoas que mataram aqui, mataram ali, aquela tal que matou os pais, virou celebridade, pô. Virou celebridade, pô. No meu modo de ver, eu sou meio radical, ela devia passar pela cadeira elétrica e ir embora. Porque ela matou os próprios pais, entendeu? E outros casos aí terríveis que existem. Esse aí já virou... Ela tá ganhando dinheiro com o crime que ela fez, né? Literalmente, né? Tá ganhando dinheiro com o crime que ela fez, é verdade. Então, esse negócio tá estranho. Então, essa sociedade, ela tem que escolher o lado dela. Entendeu? Ela tem que escolher. Acho que na próxima, é bem possível, concordo com o presidente aqui, que vai haver uma mudança lá na frente em relação às eleições. Porque o povo agora tem dois exemplos. Tem o exemplo, o Bolsonaro deu azar, né, porque ele pegou uma pandemia, né, num governo que vinha vindo muito bem, economizando, poupando e procurando fazer boas obras. Ele pegou a pandemia, ele se desesperou com a pandemia. Aí, em vez de ficar quieto, fez um monte de besteira, acabou perdendo a eleição. Frustrou toda a direita. A verdade é essa, ele frustrou toda a direita. Porque ele pode falar de mim o que quiser, bolsonarista, não é o que eu penso, entendeu? Ele acho que ele realmente fez coisas que não devia. Uma de falar aquela negócio de não sou coveiro para contar morte, essas coisas de bobagem, entendeu? Que ele podia ficar muito bem quietinho mesmo, escondidinho, e deixar, por exemplo, a ciência resolver o problema da Covid. Deixar a ciência resolver. Não fez isso. Então, nós temos que pensar também nisso, né? Isso que forçou uma barra também, isso ajudou muito. Alavancou o Lula. Aí nós pegamos o pior, né? Em relação a isso, eu penso o seguinte, né? Bolsonaro, a Dilma foi cabo eleitoral do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro foi cabo eleitoral do Lula. Mas é verdade. Né? É tipo verdade. assim, eles mesmos, né? O PT, né, naquela época, quando surgiu o Bolsonaro, né, o PT foi o cabo eleitoral deles, né? Porque o país vem de uma crise, ele se posicionou no Congresso Nacional. Isso era importante porque o momento era, né, de crise institucional, não tinha um nome, né, que pudesse representar os anseios da população, né? O Bolsonaro respondeu, mas ele, como governo, ele colaborou também, né? Porque eu acho que é o seguinte, quando ele falava, vou ficar nas 4 linhas da Constituição, só que quem fez essa Constituição foi a esquerda, pô. Essa Constituição foi toda elaborada pela esquerda. Então, no mínimo, teria que haver uma outra constituinte e mudar. Em vez de encher os benefícios, os presos, encher de benefícios o cidadão de bem, pô. Exatamente. E deixar o preso na cadeia, pô. Então, houve ali na Constituição, ela foi feita pela esquerda. Você vê que no PT, a primeira atitude que ele teve em relação ao governo foi a questão da Bolsa Família. Né? Ele aumentou, que era uma promessa de campanha, e logo a primeira ação do governo foi aprovar, né, a questão do Bolsa Família, que é, na verdade, o cabo eleitoral dele. Entendeu? Então assim, ele já garantiu, na verdade. Ele está fazendo já um trabalho de manutenção do poder. Exatamente. Agora, se a gente passar com essa esquerda mandando aí esses 4 anos, a gente não sabe o que vai acontecer no Brasil lá na frente. Então, por isso que eu insisto que a sociedade tem que parar para pensar na hora do voto e saber que vai sobrar para ela. Por enquanto, o cara está lá no arranha-céu, está na cobertura e tudo mais, daqui a pouco ele vai ver que ele não vai poder ficar mais lá, entendeu? Isso. Ele vai pagar o pato, né? Exatamente. Então eu, como policial, penso isso. Mas entendeu? isso já está acontecendo, né, Coronel? Porque o povo está preso na sua própria casa, né? Não. Hoje não pode mais sair, não pode ficar à vontade. Tem que botar grade em tudo. Grade, né? Não tem horário para chegar em casa, não pode chegar tarde, não pode dar uma volta numa praça. E não pode sugerir também que tudo isso está bonito, que Deus vai resolver tudo também lá na frente. Deus também está ocupado.
E isso também é uma coisa séria, porque a gente fica pegando tudo nas mãos de Deus, mas nós não estamos fazendo nada, pô. Nós não estamos fazendo nada. Nós temos que fazer um sacrifício para mudar isso. Exato. Mas até agora a sociedade aqui não fez sacrifício nenhum. Ela só faz crítica à polícia, por exemplo. Ah, a polícia é isso, a polícia é aquilo. Mas ela elogia o bandido. Como aquela deputada maluca, não sei de onde ela é, que diz assim, que o assalto tem uma lógica. Ela já devia estar presa, sabe por quê? Porque isso é apologia ao crime, rapaz. Ela já devia estar presa. Não, a deputada que tem aí, não sei de onde é. Não tem lógica. Não sei se é do PT, nem sei de onde é. Deve ser do PT, isso aí quando vem essas coisas aí. Não, às vezes é do pessoal, não sei. Não. Só sei que ela fala isso, que o assalto tem uma lógica. É porque ela nunca foi assaltada com uma arma na cabeça e foi estuprada. Só por isso que ela fala isso, entendeu? É um absurdo, o policial aqui, a gente ouviu o que ela está falando. Justificar, bater palma pro assalto, pô, não pode, né? Então, eu acredito que o Consciência Brasil vem para fazer esse estudo também, né? E criar uma consciência verdadeira para a população, entendeu? Da importância do voto, né? Importante. Para ele significar uma liberdade dele. A liberdade de não ser assaltado, de andar na rua, de ir para a praça com o filho, a liberdade do povo da favela poder circular, poder receber os benefícios que tem que haver, né, da urbanização e tudo mais, e sem o risco de ser dominado por bandidos, traficantes armados até o dente com arma de guerra. Arma de guerra. Então, essa população tem que parar para pensar um pouco também e não pegar e dar o voto fácil para o bandido. Que é mais ou menos o que aconteceu aqui no Rio. A gente vê que onde o Lula foi, onde o Marcelo Dias foi, no Complexo do Alemão, tudo você vê, circular à vontade, tá entendendo? Nunca vi isso, pô, lugar nenhum. Isso não existe. Isso é mais absurdo do que o Camilo falou, mais absurdo do que o suicídio, entendeu? Com certeza. Isso tudo a gente vai ter que discutir, né? Exatamente. Esse é o desafio que está colocado para nós, né? Como uma nova força política, com um novo alinhamento político, né? E com uma nova proposta, né? Porque o que eu vejo é o seguinte, essa situação política do país, eu acredito assim que precisa surgir uma nova liderança, uma nova proposta, né? Que consiga, né, pacificar o país, consiga unificar o povo, porque nessa questão da polarização não colabora, não contribui com nada. É verdade. Né? E eu acredito assim, né, que se for analisar o resultado das eleições de 2022, a gente consegue ter vários panoramas lá, né, nesse resultado. Né? Principalmente que existe uma parcela significativa da população, do povo brasileiro, né, que quer dialogar, né, que quer sair dessa realidade. Então é nesse sentido, né, que nós colocamos a nossa proposta, né, como, né, defendendo a família, né, dialogando com a sociedade, porque o que você falou, né, muitas coisas estão acontecendo e ninguém precisa ser doutor especialista no assunto, né? Não. Né, essa questão da violência, isso aí, quanto tempo que já está sendo debatido, discutido, né, mas nunca se toma uma atitude, né, uma posição concreta. Porque o que acontece é o seguinte, né? Dentro do meu conceito, que eu estudei polícia quase que a vida toda e fiz, quando a gente fala da violência, é um problema sério, fica muito generalizado. Tem que falar do crime. Do crime. O que está acontecendo com o crime? Está acontecendo, se a gente descer ali embaixo agora, a gente pode ser assaltado. Isso aí, a violência não alcança. Tem que pegar o criminoso, quer dizer, tem que ser assim, o crime aconteceu e ele tem que ser punido. É o princípio do Manuel Lopes Reis. Ele escreveu um livro sobre o crime muito interessante. Então, a questão do crime é a punição. Quando não há punição, o crime acontece, porque faz parte, é inerente ao ser humano. Infelizmente é isso, entendeu? Já lá atrás já tem um exemplo bíblico disso, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar em orientar a população, os eleitores, também para isso, entendeu? O que vocês querem? Vocês querem ter a família normal? Vocês querem ver um filho morto na rua, assaltado? O que vocês querem?
Vocês querem desprestigiar a polícia e prestigiar o sistema Globo, por exemplo, que bota as novelas aí fora de hora e com indecência, é isso que vocês querem? Isso, eu estou repetindo as palavras de um bispo, para o povo católico que deu esse recado. Eu acho que a gente tem que começar a questionar a sociedade. Ela vai ter que aprender de alguma maneira. Tem que se posicionar, né? Se posicionar, é isso que eu acho. Concordo também que porque existem muitas demandas, né? Mas a sociedade ela precisa te dar uma resposta concreta. Essa situação que você falou de São Paulo é um fato, né? Né? Que não tem como agradar gregos e troianos nessa história, né? Então você tem que se posicionar, não tem como você, né, não ter uma posição contundente em relação a esse assunto. Não é falta da Constituição, não. A Constituição diz claramente que o Estado é responsável, é o teu dever de combater a criminalidade, e a sociedade tem a responsabilidade de combater a parte dela. A sociedade é responsável também, né? Também. Isso está certo na Constituição. Não tem por que a sociedade ficar alheia a isso. Ela fica alheia e ela recebe o troco. Ela recebe o troco. Então ela não pode abrir mão do poder que ela tem para vencer o crime. Ela tem que ter um poder suficiente para vencer o crime. Ou prestigiando o policial, ou até agindo individualmente mesmo, entendeu? Legalmente, mas porque aí o criminoso ele vai afrouxar. Porque eles são covardes, eu posso falar isso de cadeira. Os criminosos são todos covardes, são muito valentes, quando estão com uma arma na mão, e a gente não tem nenhuma, entendeu? É verdade. Então, eles são valentes. Então, infelizmente, nós temos um problema sério hoje, que a sociedade está confusa, ela está como torcida de futebol. Ou é Lula, ou é Bolsonaro. Então, é uma partida, Flamengo contra Vasco. Não pode ser assim, né? A sociedade é uma coisa séria. E nós temos que pensar nisso, né? Então, é isso aí, pastor. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Vamos ter outras vezes. Com certeza. Para fazer essa discussão, tá entendendo? E deixá-la rolar por aí afora, entendeu? Para quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou. mas o negócio é o partido. Claro. É o partido se defender essa tese mesmo. Mas é o que o senhor falou, né? Precisa debater, né? Precisa discutir essas pautas, né? Porque, na verdade, não tem esses espaços, né, de debate e discussão. Né? Eu acredito que isso é importante, né, para o despertar, para a consciência da população, né? Porque o que o senhor falou, né, é a questão da violência genérica, né, a questão de discutir mesmo a questão do crime, né? Porque eu também penso o seguinte, vai ser importante, pastor, o fato de surgir esse partido, porque a primeira pessoa que tem que ser conscientizada por incrível que é aquela que pastoreia, é aquela que tem um rebanho, é o padre que tem a igreja cheia, é o evangélico que tem o templo cheio, e outras religiões também que são ouvidas através de uma pessoa só, é que precisa entender que essa pessoa não está afastada do mundo, não. Essa pessoa não pode viver isolada do mundo, ela faz parte do mundo, entendeu? Então eu gostei muito desse discurso do bispo, porque ele assumiu de peito o que a Globo vem fazendo. Ele até sugeriu que ninguém ligasse a televisão em horário de novela. Tem que ser isso. É verdade, a gente tem observado que a programação da Globo tem sido de mal a pior, né? De mal a pior, mas não é só questão da Globo, de outros também, outros programas também. Mas o principal é a conscientização política, que muitas vezes ela é proibida dentro das igrejas, e não tem que ser. Agora não é período de campanha, então é hora de conscientizar todo o povo cristão a tomar uma posição real e limpar esse país. Pegar esse país e escorraçar essa esquerda maldita que está hoje aí comandando o país. Eu acho que é isso, tá entendendo? Eu vou ter oportunidade, através do Conselho, começar a continuar fazendo isso, entendeu? Vou continuar criticando e principalmente criticar a sociedade. Porque a sociedade tem que ser organizada, tem que ter núcleo, tem que saber o que está fazendo e melhorar o país, a verdade é essa. Então, é mais ou menos isso que eu penso. E espero que o partido cresça. O senhor tem um trabalho maravilhoso, está rodando o Brasil inteiro, não é mole fazer isso, é peregrinar mesmo isso.
Isso é uma resiliência, né? E eu espero que você tenha muito sucesso, entendeu? E faça aquilo que é necessário, dentro das suas possibilidades, mas que seja ajudado por muita gente como eu, por exemplo, estou fazendo aqui, entendeu? Nós estamos falando com um monte de gente aí, e está todo mundo me ouvindo, e nós estamos concordando um com o outro, que é pátria, família, liberdade, valores, né? Isso aqui é importante que a gente definir bem. Esse é o princípio do partido, é nele que nós vamos trabalhar, dentro disso. A nossa intenção, né, com Consciência Brasil é fazer essa mobilização, né, pela consciência do povo, né. Como um partido cristão, o nosso papel é de defender, né, os princípios e valores cristãos, né, no que nós acreditamos, né, a família. Então, nosso papel é esse despertar, mobilizar o povo em torno dessas pautas, né. Eu acredito que existe um despertar, né, de uma grande maioria, de uma parcela significativa da sociedade. O que falta, na verdade, é o que nós temos feito, né? Apresentar o projeto Consciência Brasil, de apresentar nossas ideias, o que nós pensamos em relação à política, né? E muita gente está sem direção, né? E as pessoas terem conhecimento da nossa existência. Então, o nosso papel, né, tem sido esse, né? De conscientizar o povo, trazer, né, esse despertar para essa parcela da população. Eu queria agradecer, Coronel, por esse apoio, né, pela oportunidade de estarmos aqui, né, porque é isso que faz, né, o Consciência Brasil ser conhecido. Né? Vamos sempre fazer, com certeza. Aqui é um espaço sempre seu. Toda vez que eu quiser se comunicar, principalmente com o estado do Rio de Janeiro, aqui um caminho tanto. Tenho certeza que meu filho vai providenciar outras entrevistas. Okay. Ele é jornalista, vai providenciar outras entrevistas também em canais até abertos de televisão. São pessoas de bons propósitos. E realmente eu espero que você seja bem sucedido numa caminhada dificílima. Né? O senhor está desbravando uma situação que não é mole, né? Mas as pessoas vão começar a aparecer te ajudando. Na verdade, a gente já tem muitas pessoas que têm nos procurado, né? A gente cresceu muito nas redes sociais, né? O Instagram do Consciência hoje alcança 100 mil pessoas, né? Que não é qualquer número de pessoas. No Facebook a gente já passou de 700 mil, está chegando a 1 milhão, na questão de tempo que as pessoas têm observado essa construção, né? Porque a gente não está de papel, a gente é um movimento nível nacional. E o povo tem necessidade disso. Tem. O povo, esse partido está surgindo no momento. Eu vou falar com o senhor, Coronel. Pessoas que já estavam desencantadas com a política. Literalmente, falou, não quero mais mexer com política. Por conta das traições, né, que existe na política. Eu falo velha política, né? Porque a velha política é cheia dessas coisas, né? E pessoas que vítima disso. Então, tem pessoas que falam para mim, cara, eu estava desistindo. Aí eu vi a proposta do Consciência e, tipo assim, o ser humano tem essa necessidade, né, de acreditar em algo, né? Então a gente surgiu num momento importante, nossa fundação no auge da eleição de 2022, então o partido já tem uma simbologia, dia 7 de setembro, né, porque a ideia nossa era dar essa mensagem de independência do país, de ser um partido cristão, então a gente não parou desde a fundação do partido até agora. Eu estou aqui no Rio, né, para a conferência, era importante falar da conferência, né, nós vamos fazer uma conferência estadual aí em São Gonçalo, reunindo várias lideranças, né, do Consciência Brasil em São Gonçalo, mostrando nossa força, né, um novo alinhamento político, porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas vocês têm grupo e tal, organizado? Temos, estamos organizados. Né, eu já vou para a 8ª conferência nacional, estadual, né, eu vou visitar agora o Nordeste, né, que vou em Aracaju e Recife. 2 conferências na sequência, eu vou para a região Norte. Toda a região Norte a gente vai fazer a reunir a nossa liderança. Então mostra a força do projeto. Né, e eu estou viajando o Brasil todo. Tá certo. Né, para a construção desse projeto. Bom, pastor, muito obrigado, tá entendendo? Obrigado, foi uma entrevista longa, mas super necessária. Nós demos diversos recados aqui, com certeza, né, para as pessoas,
são recados bem positivos e bem claros, entendeu? E para sempre fugir do negativo que está hoje. Então, vamos em frente. Eu quero dar os parabéns ao senhor, inclusive desejar muita sorte, né? Passear por aí, por esse Brasil não é mãe, está do tamanho, mas a sua determinação merece todo o respeito e todo o crédito. Então, eu quero desejar isso ao senhor. Aqui esse espaço está sempre livre para a gente falar à vontade, entendeu? E botar no ar, entendeu? E vamos em frente e vamos torcer para que o Partido Consciência Brasil realmente vingue e vingue bonito. Vingue realmente elegendo pessoas que têm consciência. Exatamente. Quero agradecer mais uma vez, Coronel, pelo apoio. É um grande projeto, o Consciência Brasil. Eu falo sempre que o futuro a Deus pertence. Então, nós estamos nesse projeto. Eu deixei a minha vida profissional para cuidar do consciência. Então, quando eu entro no negócio, eu vou até o fim. Eu não sou de desistir, tem que ter coragem, porque é pressão de todos os lados. E como é um partido cristão, a gente quer fazer a diferença. Muitas vezes, na verdade, as pessoas querem fazer a velha política, eu quero fazer a nova política, que é a política séria, não é a politicagem. Então, muita gente confunde, que é a política da politicagem. A politicagem é o que está aí, dessa velha política. Que não, agora, a política séria que nós queremos fazer. Vamos em frente. Nós vamos chegar lá. Quando nós temos propósito, Exatamente. Eu fui traído por um partido aqui, pilantra, e tive a chance de falar para o cara que acabou me ganhando na convenção, ele tentando me chamar para conversar, eu disse para ele que eu tinha um propósito, porque eu não ia conversar com ele não. Perdi, mas desmoralizei com o partido. Partido como esse tem que acabar. E os dirigentes do partido também deveriam ser presos. Então, fica o recado. As pessoas que receberam dinheiro para votar contra mim, todas perderam a eleição, entendeu? Mas essa política aí não prospera. Eu continuo em pé, continuo de pé e vou dar trabalho a essa turma. Eu não posso permitir que um partido seja tão corrupto, entendeu? Então, esses partidos corruptos precisam acabar e tem que surgir algo novo. Eu falo que tem os partidos que tem projeto de disputar na sociedade, que é poder, o partido é criado para isso, representar o povo. E tem partidos que são os partidos de aluguéis. Esses partidos de aluguéis, eu também concordo, tem que acabar. Tem que acabar, porque é um partido que se vende para negociar em véspera de eleição, Então, qual é o propósito dele como partido? Não tem propósito. Esses aí, por exemplo, que houve comigo, eles ficaram ricos, Então. Mas eu não me incomodo nem um pouco, porque eu não estou preocupado com isso. Eles me defenestraram mesmo do partido numa convenção que eu era o único convencionado. De repente aparece um juiz graneiro que paga uma fortuna para todo mundo e muda o jogo. E não foi candidato, ele ficou barrado no baile, tá entendendo? Ele pagou o preço dele, tá entendendo? E ele é um doido, um obsessivo, daqui a pouco ele vai ver que a vida dele acabou. Entendeu? Ele nunca mais vai ser ninguém, não vai poder andar na rua. Porque quando ele andar na rua vai ser alvo de chacota, entendeu? Como foi na campanha que ele fez. Eu fui alvo de aplauso, ele foi alvo de chacota. É isso aí. Pastor, então, muito obrigado. Vamos em frente. Eu sei que meu amigo ali vai dar o jeito dele de cortar, ele diminuiu o tamanho. É a mágica, ele vai fazer a mágica. Vai editar. Ele vai fazer a mágica. Então, obrigado. Um abraço, amigo.